Pessoal, como estruturar a nossa área de piquete? Você quer saber que capim, que plantas, qual o dimensionamento que a gente tem que ter para uma área de piquete de uma criação alternativa, seja ela para engorda ou seja ela para produção de ovos? Vem com a gente que nesse vídeo nós vamos falar sobre quais os tipos de plantas, tanto capim como árvores, enfim, tudo que você precisa saber para estruturar a sua área de pastagem para sua criação caipira. Vem com a gente nesse vídeo. Pessoal, uma dúvida muito grande, né, que muitas pessoas têm aí nas criações de aves caipiras é como estruturar, como montar a sua área de piquete para criações de aves caipiras, seja para engorda ou seja ela para postura caipira. A gente começa pela questão do dimensionamento, né? Por normativa hoje da ABNT, nós temos aí a recomendação de meio metro quadrado de área de piquete, de área externa para cada ave. Pela normativa de produção orgânica, tem que ser 1 metro quadrado para cada ave, tá? Pode ser em rotação de piquete ou pode ser pastejo contínuo. A produção mais caipira, né, que a gente certifica os nossos clientes, nós trabalhamos com um mínimo de 1,5 metro quadrado para cada ave em rotação de piquete, tá? Ué, Ronald, por que você trabalha com mais do que a BNT e mais do que a produção orgânica, por exemplo? Porque, por experiência, nesses 6 anos que nós trabalhamos aí com a avicultura caipira, meio metro quadrado de área de piquete, pessoal, vocês vão ter terra, mesmo com rotação de piquete. Dificilmente vocês vão conseguir estruturar com irrigação, seja o que for, para você ter uma área composta de área de piquete, como essa que vocês estão vendo aqui atrás, né? De um cliente nosso que trabalha com produção com engorda, durante o ano inteiro, tá certo? Então, meio metro quadrado é uma coisa que a gente fala assim, por exemplo, para inglês ver, tá? Para dizer que você tem, para você ter um nome bonitinho, certificar e tudo mais. Para você ter realmente pastagem durante o ano inteiro, 1,5 metro quadrado, tá? Nós temos clientes que trabalham com produção orgânica que tem 1 metro quadrado, que conseguem manejar também e ter com irrigação tudo certinho, mas nós trabalhamos com a indicação de 1,5 metro quadrado, então começa por aí. Então se você tiver 1000 aves, você precisa de 1.500 metros quadrados. Se você for trabalhar com 1000 aves em sistema ABNT e quiser estruturar com o sistema ABNT, você vai ter que ter o quê? 500 metros quadrados de área de pasto para sua ave. 500 metros de área externa, né? De área para ela sair passear, porque pasto dificilmente você vai conseguir manejar, tá? A não ser que você não solte as aves por muito tempo, né? Por exemplo, 2 horas por dia ou não solte na maioria dos dias. Aí você vai conseguir ter pasto para postar e tirar foto bonitinho, tá? Então é uma questão de observação nossa, do Mais Caipira, da consultoria Mais Caipira e dos clientes nossos que a gente tem também, né? Porque a área de piquete ela é muito importante para trazer o que? Características importantes para o produto caipira, seja ele frango ou seja ele ovo, né? Então, as plantas que estão aqui são ricas em carotenoides, né? Precursores de vitamina A que vão dar aquele alaranjado para a gema do ovo, aquele amarelo mais característico para a carcaça do frango caipira, tá? E aí quando a gente pensa nisso, outra pergunta, a gente tem até um vídeo que nós já falamos sobre qual que é o melhor capim para a produção caipira, e outro falando também sobre qual que é a melhor árvore, né? E agora a gente está falando nesse vídeo aqui sobre a composição, tá? Então a metragem quadrada e que tipo de plantas que a gente precisa. Então, na verdade, você não tem uma planta específica que você precisa ter aqui. Quanto maior a diversidade de plantas que você tiver aqui, melhor. Melhor para sua ave, melhor para o seu produto, melhor a biodiversidade em relação a insetos, plantas, sementes, flores, frutos, enfim, uma diversidade muito grande de alimentos que essas aves vão consumir e vão acabar trazendo características desejáveis, seja para o ovo, seja ele para o frango, tá? Então, quando a gente pensa em área de pastagem, a gente pensa hoje em estrutura no mínimo com 6 tipos de plantas. 2 rasteiras, então um capim, o capim que melhor se adaptar à sua área, ao seu solo, ao seu clima. Uma leguminosa, um amendoim forrageiro, um estilosantes Campo Grande, que é de semeadura, funciona muito bem.
né? Então sempre 2 plantas no rasteiro. Depois nós vamos para os arbustos, onde nós temos o feijão guandu e a própria planta do urucum, que funciona muito bem, tá? Para sombreamento e para sementes, né? Que elas acabam produzindo as sementes e as vagens, quando abrem, acabam caindo. A semente do urucum, a vagem do feijão guandu acaba caindo e a ave se alimenta dessas sementes, dessas leguminosas, né? Então complementam assim a alimentação alternativa da ave. E depois nós pensamos nas árvores. Então nas árvores a gente pensa em árvores frutíferas, né? De maior produção, maior adaptação no ambiente também. Mas a gente sempre trabalha mais com goiaba e amora, tá? Funciona muito bem. E sempre estruturando dentro dessa área de pastagem, conforme eu falei para vocês, linhas a cada 5 a 6 metros da área lá do aviário. Então 5 a 6 metros uma linha, 5 a 6 metros outra linha, ou de árvore ou desses arbustos, tá? Então aí a gente pensa também, mas outras plantas crescem, né? Como aqui, ó, nós temos pés ali de mamão, plantas de crescimento espontâneo. Pô, o que é isso? Plantas de crescimento espontâneo, Ronald? Ali, ó, mato, tá? Mais conhecido como mato. Plantas de crescimento espontâneo. A gente deixa, porque isso aí traz sombra, traz uma maior biodiversidade de insetos, né? De sementes, enfim, compõe de uma forma melhor a área de pastagem e o alimento alternativo que essa ave vai consumir, né? Então a gente não precisa se preocupar em montar uma área de piquete, uma área de pastagem para as aves e deixar tudo bonitinho só com capim, tá? Só o capim, gente, não vai agregar muita coisa. O que a gente tem que pensar é o quê? Diversidade, né? Tem clientes nossos que têm áreas de bosque, né? Com áreas de mata, pequenas áreas de mata que eles fazem a área de piquete também funciona muito bem, as aves adoram, né? Porque aí você tem ali a questão da sombra, elas vão ciscar, vão comer minhoca, outros insetos que vivem ali, funciona muito bem áreas de bosque, áreas de mata também para a área de piquete. Sempre, logicamente, respeitando questão de legislação ambiental, uma série de outros fatores, tá? E sempre buscando o quê? Rotação de piquete, pessoal. Rotação de piquete. Sempre deixando descansar um piquete, né? Para a planta, ó, né, se recompor, crescer novamente. E a gente ter aquela diversidade toda ali para as aves e agregar para esses produtos. Com isso, a gente tem um valor agregado depositado ali na questão da qualidade da carne e do ovo e também até dentro de uma questão de mídia. Nós temos aí então uma série de outros benefícios nessa questão da composição da área de pastagem, certo, pessoal? Então quando vocês forem estruturar a área de pastagem, primeiro, pensem, quanto mais eu conseguir deixar de área de pastagem para elas, melhor. A BNT meio metro, orgânica 1 metro e o mais caipira a gente recomenda 1,5 metro, tá? Tem clientes nossos que trabalham com 3 metros quadrados de área de pasto. Tem área disponível, querem deixar uma característica interessante pro animal, deixam mais, tá? Então no mínimo 1,5 metro e seguindo essas outras aí para dependendo do que você quiser, certo, pessoal? Então sempre diversidade. Diversidade é a palavra para a composição da área de piquete. Eu não preciso me preocupar com as plantas de crescimento espontâneo, posso deixar elas vão ajudar a compor essa área da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem, né? E até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Grande abraço!